Pessoal, bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a Antiguidade Oriental. Então, vimos até aqui a Mesopotâmia e vimos o Egito Antigo. Se você perdeu alguma dessas aulas, volte às conversas no grupo e assista. Hoje, o assunto é Reino de Kush. Kush e Egito foram civilizações que se desenvolveram na África, civilizações africanas. E a história do reino de Kush está diretamente ligada à história do Egito Antigo. Achados arqueológicos comprovam que ambas regiões faziam trocas comerciais desde muito tempo. O reino de Kush ele se formou em 2000 a.C., aproximadamente. E é uma região muito rica, desenvolvida. Eles tinham ouro, metais preciosos, tinham ferro, além do artesanato. E isso gerou a cobiça dos egípcios, que em 1530 dominaram essa região. Em contrapartida, em 730 a.C., os cuxitas dominaram o Egito. Então o Egito teve toda uma dinastia de cuxitas, de faraós negros. Porém, em 644 a.C., quando os egípcios conseguiram retomar o poder, eles apagaram qualquer elemento que pudesse lembrar esse episódio. Destruíram monumentos, enfim, destruíram qualquer resquícios do domínio cuxita sobre o Egito Antigo. E nisso, em 644 a.C., os cuxitas voltam para a Núbia e restabelecem seu poder sobre a região a partir da capital, Napata. Mais à frente, eles vão mudar o centro do poder para outra cidade, Meroe. Cuxitas e egípcios têm alguns elementos em comum. A religiosidade, a religião politeísta, a construção de pirâmides também, mas os cuxitas têm outras particularidades. Por exemplo, a escolha do líder era feita de forma diferente do Egito Antigo. Enquanto no Egito passava-se de pai para filho, os cuxitas não. Os mais velhos se reuniam, faziam uma lista dos mais aptos, pegavam sementes e jogavam sobre o solo. Segundo o desenho que se configurava ali no solo, com a interferência dos deuses, eles elegiam seu soberano. Outro ponto importante, o papel da mulher, da mãe do soberano, a chamada rainha-mãe. Ela tinha muita influência sobre o reino, sobre o seu filho. Inclusive, alguns historiadores relatam que quando o filho se afastava por algum motivo do trono, essa mãe é que governava. Então a rainha-mãe recebia o título de Candace, né? A governanta ali, naquele momento de ausência do soberano. Então, a história, bem interessante nessa história do reino de Kush. E esse reino, pessoal, ele consegue sobreviver até o século III da nossa era, né, da era cristã, quando foi tomado por outro reino africano, o reino de Aksum. Então, muitas vezes a gente pensa que a história da África ela se resume a elementos como escravidão, pobreza, e não é, né? A gente vê aí a antiguidade com grandes civilizações. Nós vimos o Egito e agora vimos o reino de Kush. Depois iremos ver outras. Então, um abraço e até a próxima.